Dia, graça e paz. Que maravilha podermos, mais um domingo, estarmos reunidos como igreja e receber amigos também, muito bom. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, como os irmãos sabem, nós vamos continuar o nosso tema de férias, não é? Ok? No mês de agosto nós decidimos tratar o tema de crescermos no conhecimento, não é? Conhecimento de Deus e conhecermos, hoje vamos tratar de conhecermos a nós mesmos, amém? Tem sido bom, não tem? Um crescimento rumo à maturidade, a ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo, a sermos não só individualmente gente madura, mas como igreja, sermos uma igreja madura. Amém? Então, como vocês veem aí no vosso folheto de culto, o texto que nós vamos ler e tratar é em Efésios, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos já encontraram? Podemos ler então? Diz-nos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos só inclinar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, nós louvamos o teu nome. Nos aproximamos de ti em Cristo e pedimos-te agora, Senhor, que tu sejas conosco, ser comigo ao expor a tua palavra, ser com a tua igreja, com o povo que está diante de mim nesta manhã e todos aqueles que irão ouvir mais tarde. Senhor, sê conosco, fala conosco, age em nós. Senhor, que possamos ser essa terra que frutifica, que glorifica o teu nome, para a bênção do teu reino e para a glória do teu nome. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, podemos ficar sentados. Uma das mais importantes obras já publicadas a respeito de Deus são as Institutas da Religião Cristã, escritas por João Calvino. E elas começam com esta frase que eu a semana passada tentei citar-vos, mas hoje vou lê-la para não alterar. Diz-nos assim: quase toda a sabedoria que possuímos, isto é, a sabedoria verdadeira e correta, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Nos dias em que nós vivemos, meus queridos, talvez seja importante nós também percebermos quem nós somos, como nós somos. Claro que é importante o conhecimento de Deus, e temos visto isto,
Mas ao conhecermos a Deus, nós também nos vamos conhecendo a nós. Muitas vezes nós pensamos que nos conhecemos, mas quantos de nós, depois de nascermos de novo, de sermos regenerados, nós percebemos que não nos conhecíamos assim tão bem? Não é verdade, meus amados? A semana passada nós tratámos do novo nascimento, usando o texto em João 3, não é? Quando Jesus tem o encontro com Nicodemos, e nós vimos que conhecer a Deus e ser igreja e ser do reino de Deus, não basta nós reconhecermos Jesus como Filho de Deus e que faz grandes milagres. Isso não faz de nós novas criaturas, não faz de nós filhos de Deus. Nós não precisamos de um coração regenerado, nós não precisamos de um novo nascimento para reconhecer isso. Aliás, o nosso velho coração, a nossa velha natureza, gosta bastante disso, não é? De grandes milagres, de grandes manifestações, de perceber que essas coisas todas são de Deus e outras muitos estarão equivocados, não é, meus amados irmãos? Esse é o perigo de alguma linha viver baseada em milagres e manifestações que muitas delas, infelizmente, nem têm nada a ver com Deus. Muito bem, mas nós hoje vamos tratar de nos conhecermos a nós, ok? O profeta Jeremias, no versículo 17, versículos 9 e 10, e nós podemos ir lá. Ele diz-nos algo surpreendente, muito mais nos dias de hoje, quando nós ouvimos: segue o teu coração, faz o que o teu coração diz, não é? Jeremias fala-nos um pouco diferente disso. E ele vai dizer-nos no versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, nós percebemos que quem conhece o coração do homem não é o homem, não é o próprio homem. Quem conhece o coração do homem é Deus, é o Senhor, não é? Eu, quando estava a pensar e a meditar neste versículo, eu estava a lembrar do Dani no trabalho. Ele andou há alguns anos, já trabalha comigo há alguns anos, e ele nunca usou uma ferramenta que ele agora usa quase todos os dias, que é o esquadro, não é? Porque ele nunca precisou de saber se as paredes estavam à esquadria ou não, não é? Mas agora ele usa o esquadro e ele percebe o quão importante, não é? O quão importante é o esquadro. O esquadro dá-nos uma noção correta, exata de como é que estão as coisas. Quando diz que Deus esquadrinha, é como se Deus me colocasse um esquadro, não é? No nosso coração, e ele visse como é que ele está. Sabe, quando nós colocamos o esquadro é que nós percebemos: ei, às vezes a casa parece estar tão bonita, e quando nós colocamos o esquadro, aquelas paredes estão todas tortas, meus amados irmãos. E com a nossa vida é um pouco isso. Às vezes nós achamos que somos tão bons, que está tudo tão bem, que está tudo tão correto, mas quando Deus coloca o esquadro, e o esquadro dele é um esquadro bem certo, não é? Ok? Ele é justo, ele é fiel, ele é exato, ele é correto, ele é verdadeiro, ele é honesto. Amém? Bendito seja o seu nome. O salmista Davi, no Salmo 19, 12, ele também nos vai dizer algo interessante. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Isto quer dizer, irmãos, que, em outras palavras, nunca iremos compreender profundamente a medida da nossa maldade, da nossa pecaminosidade, quão maus nós somos, a não ser que Deus haja em nós e Ele nos mostre e nos revele isso. Ninguém conhece verdadeiramente a extensão da sua pecaminosidade. É mais profunda do que nós podemos sondar ou conhecer. A Bíblia vai nos ajudar nisso, e é isso que eu queria ver com os irmãos. É por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos: importa-vos
É importante nascer de novo. Isso diz quão grave é a nossa condição, como nós víamos a semana passada, não é? Não é um remédio, irmãos. O ser humano, o homem, não tem uma doença, não tem um problema que se resolve com um medicamento, que se resolve com disciplina, com regras, com autoajuda. Não, irmãos, não é isso. O problema do homem é o que nós lemos no texto de hoje. Nós estamos mortos espiritualmente. É por isso que Jesus diz àquele homem, um líder religioso da altura, extremamente correto, zeloso, da linha mais zelosa, cumpridor da lei, e ele diz: olha, Nicodemos, se tu não nasceres de novo, tu não podes ver o reino de Deus. Importa-vos, é importante, é imprescindível, não há outra maneira, não há outro jeito, não se consegue, é impossível, é preciso nascer de novo. E porquê? Porque nós, Efésios, no texto que nós lemos hoje, diz-nos, porque nós estamos mortos. Não quer dizer que nós estamos mortos e nós não conseguimos fazer coisas, não conseguimos pensar, não conseguimos trabalhar, não conseguimos criar filhos, não conseguimos... Não, irmãos, estamos mortos espiritualmente. Estamos mortos para com Deus. Estamos insensíveis para Deus e para as coisas de Deus. Ele diz que quem não nascer de novo, lá em João 3,3, não pode ver o reino de Deus. Então quer dizer que isto é importante, é extremamente sério. No texto que nós lemos, por 2 vezes, o apóstolo Paulo refere que nós estamos mortos. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no versículo 1. Também no versículo 4 e 5 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, desculpem, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o remédio para essa condição, para nós, para a nossa... Quando nós estamos mortos, o único remédio... Qual é o remédio para um morto? É vida. É vida, não é? E só Deus nos pode dar vida. Jamais nós poderemos desfrutar da plenitude do grande amor de Deus, da grande misericórdia de Deus para conosco, se nós não conseguirmos enxergar a nossa verdadeira condição e como nós nos encontramos. Os irmãos conseguem compreender isso, meus amados? Vocês conseguem perceber isso? Aqui há alguns dias eu estava a falar com alguém acerca disso mesmo, do novo nascimento, e pelo facto de muitas pessoas estarem em igrejas e não nascerem de novo, não serem regeneradas. E eu percebi-me que no decorrer da conversa a pessoa nem sequer estava a dar grande importância a isso. Mas isso é imprescindível, meus amados irmãos. E se nós não reconhecemos que nós estamos mortos, nós não vamos valorizar a grande misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Sabe o que é alguém rico? Quando a gente vê alguém que tem coisa... Olha, este é rico, não é? Deus é rico em misericórdia. Porque nós éramos ricos em miséria. Nós éramos ricos em pecados. Nós tínhamos uma grande miséria. Nós tínhamos uma condição terrível. Nós estávamos mortos. E Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, não um amor qualquer, mas o grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida em Cristo. E isto fala de regeneração, do novo nascimento. Precisamos entender este milagre. Ele nos deu vida. É isso que Jesus estava a dizer, e nós vimos isso no domingo passado, que nós devemos nascer do Espírito. E lá em João 6,63 diz que é o Espírito que vivifica. Então podemos dizer que a obra do novo nascimento, a obra de Deus nos dar vida, flui da riqueza da sua misericórdia e da grandeza do seu amor, como eu vos estava a dizer. É esse tipo de amor que Ele tem pela sua igreja.
Amém? Ele encontrou a sua igreja morta. Todos nós estávamos mortos. Nós não éramos diferentes dos demais. Não é porque nós éramos diferentes dos outros que nós hoje somos igreja e que nós hoje somos filhos de Deus. Todos nós nos encontrávamos na mesma condição. Em Ezequiel capítulo 16, põe um pouco à frente de Jeremias, Ezequiel 16. Há um texto que... É verdade que ele está a falar acerca de Jerusalém, mas nós podemos perceber aqui a condição da igreja também. No capítulo 15, ele está a comparar Jerusalém com uma videira inútil. E como vocês sabem, a videira não serve para mais nada. A madeira da videira não serve para nada. Nós não conseguimos pendurar seja o que for, um casaco não é? Aquela madeira não serve para nada. A videira serve para dar fruto, não é? E Jerusalém era uma videira inútil. E no capítulo 16 fala da infidelidade de Jerusalém. E diz assim a palavra de Deus, vamos ler até ao versículo 8. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fazes conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe heteia. Bom, o que é que quer dizer? Apesar de Deus ter escolhido este povo, não quer dizer que este povo era um povo diferente dos outros. Se nós fôssemos lá a Deuteronômio, capítulo 7, por aí, ele vai dizer que Deus não escolheu a nação de Israel porque a nação de Israel era mais importante, era melhor. Não é nada por isso, simplesmente Deus decidiu escolher aquele povo. Assim como Jerusalém, versículo 4, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti antes, foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram um nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste, te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e cresceram os teus cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Não foi isso que aconteceu connosco? Não foi isso que aconteceu connosco, irmãos? Nós éramos como todos os demais. Amém? Nós éramos miseráveis, nós éramos um nojo. Essa é a nossa condição de nascença. Amém, meus amados? Eu gosto desta última parte do versículo 8. Depois de Deus trabalhar, Ele diz: passaste a ser minha. Amém? Passaste a ser minha. Amém? Muito bem, meus amados. Ele dá o seu filho à sua noiva para que morra por ela e vivifica e guarda-a para sempre. Em João 10, 28, diz: eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Muito bem, meus amados. Gostava de ver algumas respostas, algumas explicações bíblicas acerca da condição daquele que ainda não foi regenerado, daquele que ainda não nasceu de novo. A primeira que eu queria ver convosco encontra-se precisamente nos primeiros 3 versículos, e já falámos sobre ela. Encontra-se nos primeiros 3 versículos de Efésios que nós lemos
no capítulo 2. Sem o novo nascimento, sem Deus nos vivificar em Cristo, sem Deus nos dar vida, nós nos encontramos mortos nos nossos delitos e pecados. Como eu dizia, isso não significa ausência de vida ou moral, mas sim de vida espiritual. Nós andaríamos como todos os outros no mundo, seguindo os nossos pensamentos, seguindo as inclinações da nossa carne, realizando a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Não estamos mortos no sentido que não podemos pecar. Estamos mortos no sentido que nós não podemos ver a glória de Cristo, muito menos experimentá-la. Estamos espiritualmente mortos. Somos completamente indiferentes em relação a Deus, a Cristo, ao Evangelho, à Palavra de Deus. É isso que quer dizer que nós estamos mortos. O segundo aspecto diz no versículo 3, sem o novo nascimento nós somos, por natureza, filhos da ira. Diz o versículo 3, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que é que a Palavra de Deus nos quer dizer com isso? Éramos por natureza. O que é que esta afirmação nos quer dizer? Quer dizer que o nosso problema não é só aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós... Isso. Amém? A Palavra de Deus é clara para nós. Alguns pensam, nós nascemos bons, perfeitinhos, e depois a sociedade, o meio ambiente onde nós vivemos, não é? Depois nós começamos a fazer coisas más, e então aí nós passamos a ser maus. Não é isso que as Escrituras nos dizem. O que as Escrituras nos dizem, irmãos, é que nós, por natureza, a natureza caída, a natureza de Adão, nós somos maus. Sem o novo nascimento, meus amados irmãos, nós somos o problema. Não sei se percebeste. Nós não gostamos muito disto, para não? Nós não gostamos muito disso. Eu sou o meu maior problema, se eu não nasci de novo. Bem, e se calhar depois de nascer mesmo. Mas eu sou o meu maior problema. Não são os meus pais que são o meu problema. Não são a educação dos meus pais que são o meu problema. Não são os meus inimigos que são o meu maior problema. Os meus adversários, aqueles que não gostam de mim. Não são esses o meu maior problema. Eu sou o meu maior e principal problema. Não são as minhas ações, nem as circunstâncias, nem qualquer pessoa à volta na minha vida. Não são o meu problema. Mas digam lá, quando nós falamos com uma série de gente, se não é isso que se passa. É o país onde nasci, é a empresa onde trabalho, é o ordenado que recebo, é a reforma, é o governo, é o marido, é a mulher, é os filhos, é o bairro, é o governo, é os impostos. É tudo menos eu. Não é? Se não fosse nada disso, não havia problema nenhum. A Bíblia diz o contrário. Diz que eu sou o problema. Por isso nós precisamos nascer de novo. A nossa natureza é o nosso maior problema, é o problema mais profundo que nós temos. No Salmo 51, versículo 5, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é o que nós somos. Não é só Davi, é todos nós. A nossa natureza é egoísta. Nós somos centrados em nós mesmos, egocêntricos. Somos exigentes. Temos uma habilidade incrível em fazer o outro sentir que ele é o problema.
depois tu ouvires o que eu te estou a dizer, se o que passou aí na tua cabeça foi: eu conheço pessoas assim. Talvez tu estás totalmente cego acerca da tua condição. Se enquanto eu te estava a expor isto, não pensaste em ti, e tu pensaste noutra pessoa, talvez tu estás cego em relação a essa verdadeira condição. O teu coração engana-te. Preciso cuidado. A nossa primeira reação não deve ser apontar o dedo aos outros. Se essa é a tua primeira reação, isso faz parte do problema. A nossa primeira reação deve ser contrição. Quando Paulo diz: éramos por natureza filhos da ira, isso quer dizer que o que nós merecíamos era a ira de Deus. Se tu ainda pensas que merecias alguma coisa da parte de Deus porque tu nunca fizeste mal a ninguém, porque tu nunca ofendeste, porque tu nunca isto, porque tu nunca aquilo, porque eu aquilo, percebes o que eu estou a dizer? Talvez estás cego quanto a esta situação. Paulo diz: eu sou o maior pecador, o maior dos pecadores. Se tu não te sentes o maior dos pecadores, se tu não percebes que és que talvez o teu coração ainda te está a enganar. Talvez estás cego quanto a esta condição. Éramos por natureza merecedores da ira. Nós não merecíamos, porque senão nem sequer era misericórdia. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus, porque senão nem poderíamos pôr o termo de misericórdia, porque senão era mérito. Amém? Conseguimos entender? Se ainda há um resquício de eu, não é? Conheces aquelas pessoas que dizem: eu sempre fui boa pessoa, mesmo antes de eu ser crente, de eu ir à igreja, eu sempre fui boa pessoa. As pessoas sempre gostaram muito de mim. Por onde eu andei, sempre... cuidado. Talvez aí algum alerta que nós precisamos ter cuidado acerca desse coração, porque o coração é enganoso. Amém, meus amados? O que a palavra de Deus nos diz é que a nossa natureza caída é tão rebelde, tão egoísta, é tão insensível à majestade, à santidade de Deus, que a sua ira santa é uma reação natural e correta para conosco, a humanidade. Amém, meus amados? Deus é tão puro, Deus é tão santo, Deus é tão majestoso, tão transcendente, que lidar com um ser como nós, o que nós merecíamos, era isso, era que Ele estivesse irado connosco. Amém, meus amados? Acham importante conhecermos-nos a nós ou não? Porque isso ajuda-nos na nossa relação para com Ele também. Amém? Porque às vezes há pessoas que parece que Deus lhes deve alguma coisa. Não é? Às vezes parece que Deus tem que fazer alguma coisa connosco porque... Então, Deus, como é que é? Tu não fazes nada por mim? Como se nós pudéssemos exigir alguma coisa dele com o que nós merecíamos.
era a sua ira. Porque nós, pela nossa natureza, nós éramos merecedores que Ele nos condenasse. Amém, meus amados? Que Ele nos condenasse. Lembram-se daquela figura no tribunal? Amém? Estamos perante o juiz e nós estávamos plenamente convencidos. Às vezes nós, sim, pois eu sei que, mas às vezes nós não, nós ainda achamos que, não é? Sim, eu sei, não é? Mas aquele juiz que se nos condenasse era perfeitamente justo. Ele fez o quê connosco? Vocês lembram-se? O perdoou, pagou tudo, não é? E ainda nos levou, ainda não nos adotou, ainda nos levou para casa. Foi isso que Deus fez. Nós gostamos dessa parte, mas esquecemos a outra, que nós merecíamos. Era essa a nossa condição. Nós merecíamos isso, meus amados irmãos. Nós merecíamos condenação. Nós não merecíamos nós não merecíamos sequer ser perdoados. E Ele pagou o preço. E pagando o preço ainda nos convida para casa. Essas são as palavras da parábola do filho pródigo. Lembram-se o que é que o pai disse? Ao irmão mais velho: este meu filho estava morto e reviveu. É isso que Deus fez connosco. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira resposta ou explicação que nós encontramos nas Escrituras encontra-se precisamente em João, no capítulo 3. Versículos 19 e 20. Sem o novo nascimento, sem Deus nos dar vida, sem a regeneração, sem sermos gerados de novo, sem termos vida da parte de Deus, amamos as trevas e nós odiamos a luz. Olha o que diz estes dois versículos lá em João 3. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Estas palavras de Jesus revelam precisamente isso. Revelam precisamente essa nossa natureza caída sem o novo nascimento. Nós, meus amados irmãos, não somos neutros quanto à luz espiritual que se aproxima de nós. Não somos, irmãos. Nós não somos indiferentes. Sem o novo nascimento, nós não somos indiferentes. Quando ouvimos o Evangelho, quando nós estamos expostos à palavra de Deus, irmãos, nós não somos indiferentes, mesmo não tendo nascido de novo. Mesmo não sendo regenerados. O que nós vemos por estes versículos, pelas palavras de Jesus, é o quê? É que nós, se Deus não operar em nós o milagre da regeneração, nós resistimos. Nós resistimos. Algumas pessoas pensam, o Evangelho são indiferentes. Não. O que a palavra de Deus, pela boca de Jesus, nos diz é que nós, na nossa velha natureza, a não ser que Ele opere um milagre e nos dá um novo coração, um coração de carne, sensível para as coisas de Deus, nos dá vida espiritual. Nós, na nossa morte espiritual, nós não somos neutros. Nós resistimos. Não conhecem pessoas que ouvem o Evangelho vez após vez, vez após vez, vez após vez. Nós já pregámos o Evangelho, já falámos, e elas resistem. É isso mesmo, porque elas não nasceram de novo. A mesma verdade contida nestes mesmos versículos é que também nós não somos neutros quanto às trevas espirituais que envolvem a nossa vida. O que é que acontece quando nós ainda não nascemos de novo?
nós amamos estas trevas. Nós abraçamos essas trevas. Nós queremos essa vida. Jesus disse, eles não vêm para a luz porque as suas obras são más. Eles não querem largar essas obras. Eles não querem abandonar essas obras. E mesmo a sua própria condição de morte não lhes permite abandonar essa condição. Então eles abraçam essas trevas. Eles vivem nas trevas. Essa é outra explicação que as Escrituras nos dão acerca da nossa condição antes de nós nascermos de novo. O amor e o ódio, eles são ativos, meus amados irmãos, num coração ainda não regenerado. Sim, claro que sim. A questão é que eles se movem exatamente na direção contrária e oposta. Quando tu nasces de novo, tu odeias o que Deus odeia e amas o que Deus ama. Antes de tu nasceres de novo, tu odeias o que Deus ama e amas o que Deus odeia. As duas coisas existem num coração não regenerado. Na mesma que num coração regenerado. Só que eles caminham em direções opostas. Às vezes ficas, como é que é possível esta pessoa? Mas como é que é possível? Ela gosta disto, ela ama isto, ela quer isto. Como é que é possível? E ela odeia isto. Como? Faz sentido. Ela senta-se na cadeira ao meu lado na igreja. Ela ouve o Evangelho. Como é que é possível? Porque o seu coração não foi regenerado. Ele não tem vida espiritual. Então, ela caminha em direções opostas. O seu coração leva em direções opostas. Ele odeia o que devia amar e ama o que devia odiar. Porque isso só acontece não por nosso querer, não pela nossa grande vontade, mas acontece pelo milagre que só Deus pode fazer. Regenerar o nosso coração, dar-nos vida. Amém, meus amados irmãos? Então, ele ama o que deveria ser odiado e odeia o que devia ser amado. Quarta resposta ou explicação que nós encontramos nas Escrituras. Sem o novo nascimento, o nosso coração, meus amados, é duro como uma pedra. Quando nós vimos a semana passada lá em Ezequiel 36, diz que tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Em Efésios 4:18, Paulo mostra-nos essa nossa antiga condição de trevas. E ele fala-nos de ignorância. Mas ele fala-nos mais do que de ignorância. Ele fala-nos da dureza do nosso coração. Em Efésios 4:18, ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Meus amados irmãos, se nós lermos o texto com um pouco de calma e o Senhor iluminar os nossos corações e o nosso entendimento, nós vamos perceber que não é a ignorância exatamente que está por trás do problema aqui. Não é o facto das pessoas serem ignorantes. É algo mais profundo. É a ignorância em que vivem, claro, sim, isso é verdade. Falta de conhecimento, mas não só. É muito mais pela dureza do seu coração. Quer dizer, a ignorância daquele que não nasceu de novo é uma ignorância que é culpada. Não é uma ignorância inocente. Ela está ligada às raízes dessa ignorância. A pessoa é ignorante porque tem um coração duro. Em Romanos 1:18 diz que eles trocaram a verdade pela injustiça. Então quer dizer que o nosso maior problema, irmãos, não é a ignorância, é a dureza do coração. E isso só Deus pode tratar. Amém, meus amados?
Quinta resposta ou explicação do que somos sem o novo nascimento. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de nos submeter a Deus e, claro, de lhe agradar. Vamos a Romanos, no capítulo 8. Versículos 7, 8 e 9. Diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós vemos aqui que o pendor da carne, a cogitação, o desejo da carne é inimizade contra Deus. E não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui Paulo está a contrastar os que nasceram de novo, os que têm o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que habita em nós após o novo nascimento. Foi por isso que Jesus diz a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, meus amados irmãos? Então os que andam na carne não nasceram de novo, não têm o Espírito de Deus. O ensino de Paulo é que sem o Espírito Santo, a nossa mente é tão resistente à autoridade de Deus que não nos submetemos a Ele e que é impossível nos submetermos. O pendor da carne, diz Paulo, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E se nós não nos submetemos a Ele, nós não lhe podemos agradar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ainda que eles vão a Fátima de joelhos. Ainda que eles paguem as maiores promessas. Ainda que leias a Bíblia todos os dias. Ainda que ores sem cessar e faças todos os jejuns que tu conseguires e mais alguns. Se tu estás na carne, tu não consegues agradar a Deus. Tu podes ter todas as tuas práticas religiosas. Sejam elas mais acertadas ou menos acertadas. Se tu estás na carne, tu não podes agradar a Deus. Já viram a nossa condição? Tudo isto nos mostra quão miseráveis nós estamos, quão miserável é a condição do homem, sem Deus operar nele a regeneração, o novo nascimento. Amém? Irmãos, há pessoas que são apaixonados pela Bíblia, são apaixonados por cultos, por reuniões, por conferências, por convenções, por tempos espirituais, mas eles não têm ligação alguma com Deus, porque eles não nasceram de novo. Eles gostam do ambiente, eles gostam de desfrutar da situação, mas eles não têm ligação nenhuma com Deus. E pelas Escrituras nós sabemos, meus amados irmãos, que não são poucos. Isto deve afligir-nos, porque o próprio Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, não fizemos nós em teu nome? Não é? Mas eles não têm ligação com Deus. Irmãos, entendem? Todos nós conhecemos pessoas que leem a Bíblia todos os dias e de Deus é zero. Não é? Não é, meus amados irmãos? Distorcem as Escrituras, põem a Bíblia a dizer o que ela não quer dizer. Falam coisas abismais. Isto não quer dizer que essas pessoas sejam pessoas terríveis que querem mal aos outros. Não. Até são pessoas que são ignorantes, mas com o coração duro.
elas precisam do milagre. E o milagre não é a doença curada. O milagre não é a família ficar perfeita de um momento para o outro. O milagre não é esse. É algo muito superior. É algo muito superior, é algo muito maior. Não é ter um carro, não é ter uma casa, não é ter saúde, não é ter mais dinheiro na conta. Não, o milagre não é esse. O milagre é Deus se compadecer de ti. Ele que é rico em misericórdia olha para ti e Ele transforma o teu coração e tu deixas de estar morto espiritualmente e tu passas a estar vivo espiritualmente. Tu deixas de estar indiferente para Deus e passas a ser apaixonado por Deus. Passas a amar a Deus acima de todas as coisas. Não estou a dizer que vais a passar a ser perfeito. Não. Perfeito só um. Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Amém? Ser nascido de novo é percebermos essa condição. Sexta resposta, ou explicação acerca do que nós somos sem o novo nascimento, sem sermos regenerados. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de aceitar o Evangelho. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, olha o que diz a Escritura. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, a pessoa não regenerada, a pessoa que não nasceu de novo, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porquê? Porque lhe são loucura. Ele não pode entendê-las. Essa pessoa não consegue entender. O problema, meus amados, não é que as coisas de Deus estão acima da compreensão do homem natural. Não é isso. O problema é que ele as vê como uma loucura. É difícil qualquer pessoa compreender que Jesus veio a esta terra, viveu perfeitamente, curou pessoas, ressuscitou mortos, viveu uma vida perfeita. Acaba por, no final, ele ir à cruz, ele morre. Conseguimos ver isso ou não? Há pessoas não nascidas de novo que até fazem filmes disso. É difícil, não é uma questão de não compreensão. A pessoa compreende isso. Compreende ou não compreende? Compreende. Eles põem lá Jesus, todo ensanguentado. Eles compreendem ou não compreendem? Eles conseguem compreender isso. Não é? Ele morre, é sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscita. Ok? Não é uma questão que a pessoa não compreende. Qual é a questão? É que ele acha que isso é uma loucura. Que isso pode operar na tua vida, fazer de ti um filho de Deus e levar-te para uma eternidade com Deus. Isso é uma loucura. Como é que esse homem, lá de Nazaré, nada, como é que isso, um homem, consegue resolver o problema da humanidade? Isso para a pessoa natural. Não é que ele não compreende, ele compreende isso. Eles até fazem histórias sobre isso. Eles até nos contam a história. Mas é uma loucura. O problema é que para eles é uma loucura. Não é uma questão de compreensão. É uma questão de como é que as pessoas veem isso. É por isso que quando tu pregas o Evangelho, não é? Vamos dizer, está bem isso agora. Isso é uma coisa de menor, isso é uma loucura. Está bem agora essa coisa. Está bem, olha, quando eu for mais velho, depois eu vou lá à igreja. Ou quando, porque isso, não é que ele não compreende, ele compreende, só que para essas pessoas isso é uma loucura. Não pode ser verdade. Isso não tem nada a ver. Isso é de gente, não é?
Não é? É por isso que o pastor é visto como alguém que é um bocadinho mais perto que os outros e engana os outros com as suas conversas. Não é? Hoje em dia é assim que o pastor é visto. Não é? Porque essas coisas são uma loucura. Isso ir à igreja todos os domingos, não é? Estudarmos a Bíblia, não é? Isso é uma loucura. Mas porquê? Ele não entende o que nós fazemos, não vê, não, mas de facto nós virmos, sairmos de casa um domingo de manhã, prepararmos todos, virmos todos bonitos, os que conseguem, né? Esta coisa, né? E lá vem. Para eles é o quê? É uma loucura. Não é que ele não compreende. Mas a questão é que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, irmãos. Eles parecem, as coisas que para nós são a nossa força, são o nosso poder, são a nossa firmeza, são o nosso descanso, são a nossa vida, para eles são uma completa loucura. Quê? O que é que me estás a dizer? O que é isso? Não é? São loucura. E porque são loucura, eles não conseguem discerni-las, não conseguem compreender. Porque elas se discernem como? Espiritual, precisas estar vivo. Precisas de vida. Se não tens vida, são uma loucura. Temos que perceber que este não pode. É moral e não físico. O homem natural não pode entendê-las. O que é que Paulo está-nos a querer dizer aqui? É que o coração natural é tão resistente a receber estas coisas que a mente justifica a rebelião do coração. E a pessoa as vê como loucura. Amém, meus amados irmãos? Amém? Porque é que o homem, o julgamento é este, que os homens, não é, ao verem a luz, eles não vieram para a luz, eles fugiram da luz. Porquê? Porque as suas obras eram más. Amém? E porque o seu coração é duro e é mau, ele resiste. Então é uma loucura. É uma loucura deixar isto, é uma loucura abandonar aquilo, é uma loucura, não é, virar a vida do avesso para. Não é? É por isso que o falso evangelho promete coisas muito fixes às pessoas. Vem para Jesus que a tua vida vai ficar melhor. Eras empregado, vais ser patrão. Andavas de comboio, vais começar a andar no carro topo de gama. Não é? Percebes isso? Isso são coisas que desafiam o homem natural. Agora, quando tu ouves acerca de pecado, arrependimento, não é? Juízo, justiça, isso começa a incomodar. Não é que a pessoa não entenda, é que aquele coração duro não quer mudar. Não é? Não quer. Mas, meus amados irmãos, isto não faz de nós, igreja, melhores que os outros. Lembras-te do que Paulo diz? Nós éramos, por natureza, nós todos éramos assim. Só hoje, alguns de nós não são assim, porque Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, irmãos. Não há mérito nenhum nisso. É bom nós conhecermos a nossa condição. É bom nós conhecermos a condição do homem, não é, meus amados irmãos? É bom nós nos deixarmos ir pelo nosso coração, pelos nossos achos. Cuidado com a axiologia. Eu acho que é assim. Não é o que tu achas que é, nem o que eu acho que é. É o que Deus diz que é. Amém, meus amados irmãos? Amém, meus queridos? A rebelião do homem não nascido de novo é tão grande, é tão má, meus amados irmãos, que esse homem não pode receber as coisas do Espírito. A palavra de Deus é taxativa, é uma incapacidade real. Não pode. Percebes? Não pode.
Nós às vezes até nos faz confusão, não é? Mas como é que não? Mas como é que não vê isto? Mas como é que não aceita isto? Mas como é que não? Porque ele não pode, a não ser que Deus opere nele o novo nascimento. Não pode. Não pode. Ele até pode ter conversas parecidas com as nossas. A pessoa até pode... Mas meus amados irmãos, nisto, naquilo, nós vamos perceber que... Mas como é que é possível? Porque é verdade, a incapacidade é real. Mesmo, meus amados irmãos. Nós não conseguimos formar um filho de Deus. Nós não conseguimos formatar um filho de Deus. Ainda que muito nós queiramos, e muito nós ensinemos, e muito nós, percebe, partir ali o pãozinho todo. Nós não conseguimos. É Deus que faz o milagre. Se Deus não fizer, essa incapacidade é real, é verdadeira. Não é uma incapacidade forçada, é mesmo. A pessoa não regenerada não pode mesmo. Não pode mesmo. Porque, a não ser que tu tenhas o coração transformado, tu escolhes Deus. Senão tu não queres Deus. Talvez tu queres coisas de Deus. Talvez tu queres bênçãos de Deus. Talvez tu queres... A percepção de Deus é... para muitas pessoas, inclusive, irmãos, em alguns lugares chamados cristãos, em alguns lugares chamados cristãos evangélicos, as pessoas não querem Deus, querem coisas de Deus. Deus não é um fim em si mesmo. Deus é um meio para eu obter algo. Amém? Então vamos ter a semana de não sei quantas para obteres a cura de não sei do quê. Vamos ter a semana de não sei quantos para obteres o casamento de não sei o que mais. Percebes? Deus não é um fim. Deus é um meio para conseguirmos algo. Porque um coração não regenerado, ele não quer. Porquê é que ele não pode? Porque ele não quer. E porquê é que tu queres? Porque Deus transformou o teu coração. Senão tu também não querias. Diz-me lá a verdade. Tu querias Deus? Não querias Deus. Talvez querias um Deus, um ídolo criado por ti. Um Deus à tua medida. Um Jesus do teu jeito. Mas Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus revelado na Bíblia? Não, não querias. Não querias. Não querias. Isso foi claro com Jesus. Quando Deus se faz homem e vem a esta terra, o que é que lhe aconteceu? Os homens não o quiseram. Não é incrível? Como é que é possível? Não é? Alguém que só fez o bem. Não é? Paulo, no seu discurso lá em Atos 2, diz: vocês são maus. E mataram o justo, o homem bom. Não querem. Ou o coração é regenerado, ou se não queremos Deus. A pessoa não regenerada não pode. Porquê? Porque não quer. A preferência dele pelo pecado é tão forte que ele não é capaz de escolher o bem. Ele não é capaz. É uma escravidão verdadeira, terrível. Mas, meus amados, não é inocente. A pessoa sabe que está errada. A pessoa sabe que não está bem, mas ela não consegue sair dessa condição, a não ser que Deus haja nela. Então ela não pode. Ela não pode. Amém? Vamos a mais uma? Pode ser? 59 minutos, uma hora. Sem o novo nascimento, somos incapazes de buscar o Senhor Jesus e de aceitá-lo como Senhor na nossa vida. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que é um pouco mais à frente, versículo 3, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: por isso vos faço compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo não estava a querer dizer, irmãos, que um ator em cima de um palco não é capaz de dizer Jesus é Senhor. Mas tanto um ator em cima de um palco fazendo uma peça de teatro, como qualquer hipócrita na igreja, ele pode dizer Jesus é Senhor. O que Paulo está a querer dizer é que ninguém pode dizer com sinceridade Senhor Jesus, a não ser que tenha nascido de novo. Porque ninguém se submete a Cristo, a não ser que nasça de novo. É moralmente impossível ao coração morto, obscurecido, mau e resistente, celebrar o domínio de Jesus sobre a sua vida, a não ser que ele tenha nascido de novo. Uma coisa é nós cantarmos Senhor Jesus, outra coisa é ele ser o Senhor da nossa vida. Alguém consegue entender? Amém, meus amados irmãos? Às vezes, eu lembro-me, lá bem atrás, que o pessoal andar a procurar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e buscarmos a vontade de Deus, e, irmãos, como se fosse uma coisa uau. Não, a vontade de Deus é tu levantares-te todos os dias e tudo quanto tu fizeres, por palavras ou por obras, fazê-lo para a glória de Deus. Amém? Tomas o teu pequeno almoço para a glória de Deus. Sais para a rua, vais no trânsito para a glória de Deus. Trabalhas, fazes o teu trabalho para a glória de Deus. Estudas na escola para a glória de Deus. Percebes isso? Qual é a vontade? É isso. A vontade de Deus para a tua vida não é uma coisa uau. A vontade para a tua vida são todas as coisas simples que tu deixaste de fazer para ti mesmo e agora tu fazes para Deus. E isso só é possível se tu nasceste de novo. Isso é chamar Jesus de Senhor. Aliás, Ele ensinou-nos a orar. Ensinou-nos ou não? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a... ok. Boa. Amém? Ele é Senhor. É a vontade dEle que é feita na minha vida, é a vontade dEle que deve ser feita aqui na terra. Esse deve ser o meu desejo, o meu querer, a minha maior busca. Amém? O meu maior querer. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito, a não ser que tenha nascido de novo. Senão tu até podes cantar, Senhor. Tu até podes dizer, Senhor, mas tu dizes não. E como tu sabes, a um Senhor nunca se diz não. Porque senão ele deixa de ser Senhor. És tu o Senhor. É fácil ou não, meus queridos? Então quem é que pode dizer Senhor Jesus? Só aquele que o coração foi regenerado. Senão ele não vai dizer com toda a sinceridade do seu coração Senhor Jesus. Porque ele é o Senhor. Amém? Jesus diz 3 vezes em João 6, ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. E quando o Pai leva uma pessoa à união viva com Jesus, ao qual nós chamamos o novo nascimento, não é? A regeneração, no versículo 37 do capítulo 6 vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Versículo 44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Versículo 65 do capítulo 6 de João diz, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então todas estas obras maravilhosas de atração, da ligação de nós com Cristo, do homem caído, do homem natural com Cristo, são obra de Deus. Sem Deus operar em nós,
nós não vamos a Cristo. Nós podemos ir à religião, seja ela qual for. Nós podemos ir a um Cristo qualquer imaginado por nós, mas a Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Deus verdadeiro, ninguém vai a Ele, a não ser que o Pai opere uma obra na sua vida. Ele não vai. Jesus disse, ninguém vem a mim, se o Pai não o trouxer. Sem essa obra de Deus, nós não vamos a Cristo. Nós preferimos não fazer isso. Nós preferimos a nossa autoconfiança. Eu sou capaz, eu resolvo, eu faço, eu consigo. A partir do momento que nós nascemos de novo, que somos regenerados, que Deus opera esse milagre na nossa vida, meus amados irmãos, nós não temos problema algum em ser fracos. Nós não temos problema algum com as nossas incapacidades, com as nossas limitações. Nós já nem queremos mais parecer fortes. O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. A nossa fraqueza, a nossa limitação, que era um problema enorme para nós, que nós lutávamos com isso e disfarçávamos todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, para que ninguém se aperceber, nem nós mesmos queríamos olhar para elas. Agora, com o novo nascimento, nós olhamos para elas e nós ouvimos da parte de Deus que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? Não há problema em seres fraco. Há um grande problema em tu não reconheceres que és fraco. Amém, meus amados? E quando é que isso acontece? Quando é que isso acontece? Quando Deus opera esse milagre tremendo na nossa vida. Há uma nova tendência, há uma nova preferência na nossa vida. Nós preferimos não nos armarmos em fortes, mas irmos a Cristo. Amém, meus amados irmãos? Vocês não acham isso incrível? Amém? Não acham isso incrível? Nós não precisamos nós precisamos de Cristo. Amém? E mais, como eu vos tenho dito, Cristo não é só o que nós precisamos. Cristo é tudo o que nós temos. Fora de Cristo não há nada, meus amados irmãos. Cristo não é só o que tu precisas. Cristo é tudo o que tu tens. Porque se tu não tens Cristo, tu não tens vida. Se tu não tens Cristo, tu não tens nada. Porque fora de Cristo não há nada. Amém, meus amados? Amém? Pessoal aí mais novo, lembrem-se disso. Cristo não é só o que vocês precisam. Cristo é tudo o que vocês têm. Porque sem Cristo não temos nada. E já agora não é só para os mais novos. Para todos nós. Então, perante isto, nós podemos ter dois tipos de reações. Há duas maneiras de nós reagirmos ao que ouvimos hoje. Uma delas é que nós ouvimos isto só na teoria, de uma maneira impessoal, isto não tem nada a ver comigo, e vamos embora. E continuamos assim. A outra maneira é mais pessoal e urgente. Não podemos adiar para logo, nem para amanhã. Essa outra maneira pode levar-te pelo Espírito Santo de Deus a dizeres: ainda bem que Deus me trouxe aqui hoje. Deus falou comigo através de todas essas passagens. A misericórdia, o amor de Deus, tudo isso que eu ouvi, percebo que é uma necessidade que eu tenho para a minha vida. E acho isso belo e precioso para mim. Eu quero isso hoje. Eu percebo que a misericórdia, a graça, o amor de Deus são uma necessidade na minha vida.
Talvez hoje tu podes sair daqui sendo uma nova criatura. Talvez Deus hoje pode fazer um milagre na tua vida. Eu já orei, eu oro para que isso aconteça na tua vida. Se isso já aconteceu na tua vida, dá graças. Não és melhor que ninguém, nem superior a ninguém. É simplesmente um ato soberano da graça e misericórdia do nosso Deus. Amém, meus amados? Que o Senhor ricamente abençoe, conforte, anime, vivifique os vossos corações em Cristo Jesus. Amém?